Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, dessa vez o segundo episódio, um momento marcante sempre na nossa cultura de análise de dados da Crossdrivers, onde a gente vai apresentar o nosso super relevante relatório sobre Budget Outlook, onde a gente vai falar do panorama 2024 e as perspectivas de 2025 da economia. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a nossa economista-chefe, Tânia, e o nosso economista da área de petroquímicos, Kaique, que vai falar um pouco sobre esse tema. Então vamos lá, gente, vamos começar o nosso podcast, segundo episódio, e eu já vou começar fazendo uma provocação para a Tânia. Quais as principais projeções de 2025 e qual a perspectiva para essa finalização de 2024, Tânia? Perfeito. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, né? Especialmente esse período do ano onde a maioria das empresas estão em orçamento, e esse é o objetivo, inclusive, deste trabalho que a gente faz. Então, quando a gente fala em perspectivas macroeconômicas, muito importante nesse exato momento falar sobre o que está acontecendo no cenário internacional do ponto de vista de juros internacionais ainda sendo um fundamento que está impactando muito em preços de commodities, que é o que de fato tem impacto aí para os nossos compradores, né, para os nossos clientes, para as áreas como um todo. E, nesse sentido, a política econômica brasileira, ela também está refletindo isso, né? Porque tem um cenário internacional ainda incerto. Inicialmente era para que no começo do ano de 24 esses juros já recuassem, né, lá nos Estados Unidos, tanto que o Brasil já vinha reduzindo juros desde o ano passado. Só que as circunstâncias ainda não propiciaram esse momento, né, segundo o Federal Reserve Bank. Só que o que a gente está vendo daqui para frente? Já está vendo uma possibilidade muito maior disso acontecer. E o que isso reflete para nós aqui, né? Inicialmente, preços internacionais, como eu falei, de commodities. Quando a gente vê esses juros lá subindo, lá em 22, 23, a gente vê um recuo de preços dessas commodities. Com essa sinalização de que esses juros comecem, nós estamos trabalhando com um cenário, uma probabilidade de cenário de que esses juros comecem a recuar agora, em setembro, né? Então, existe uma possibilidade, então, da gente projetar, que é o que a gente está projetando, preços de commodities como um todo, né? Não estou falando especificamente de uma, mas preço de commodities como um todo, com uma tendência de estável com viés de alta, né? A depender se essa economia vai acelerar mais do que a gente está imaginando. Então, a gente está com um cenário de uma economia crescendo gradualmente, do ponto de vista internacional, com esses preços se mantendo. Quando eu falo se mantendo estáveis, é para que o comprador, né, para que as áreas de compras entendam que nós não trabalhamos com um cenário de queda desses preços que a gente viu no final de 22 e em 23, até primeiro semestre de 23. Então, esse ano, como a gente já dizia, os preços subiriam, como de fato já subiram, com uma tendência agora deles ficarem talvez estáveis, com um viés muito mais de alta do que de queda, que foi o que a gente viu ano passado. Muito relacionado com essa política, com essa política de juros nos Estados Unidos. Para o Brasil, o que isso impacta? Com esse cenário um pouco mais conturbado, nós vimos o Brasil desacelerando também a redução de juros. Né? Então, isso aconteceu no momento também que houve uma ameaça. Quando a gente viu esses preços de commodities subindo agora no começo de 24, taxa de câmbio também, de maio para cá, real se desvalorizando muito além do que o mercado previa, a gente já começa a ver uma ameaça inflacionária, nada que a gente entenda que seja, vamos dizer assim, arriscado, com um risco muito elevado, mas a gente já vê uma pressão de preços aí em reais, né? E como o Brasil, ele é um país que depende muito de importação de produtos acabados, então a gente entende que a gente vai ter uma pressão de custos aí nos preços ao produtor, né? Índice de preços ao produtor lá, como IGPM também. Então, em função disso, nós estamos revisando, inclusive, projeção de inflação de preços ao consumidor. Então, a gente tem, sim, nesse momento, um cenário de um pouco de cautela com relação a preços, né? Então, preços, commodities, de novo, uma tendência de estáveis para a subida, só que
no cenário doméstico, com o dólar também real se desvalorizando, ou seja, dólar subindo, você tem uma tendência de uma maior pressão inflacionária nos preços ao consumidor. Tanto que nesses 2 últimos meses nós revisamos de 3,8 para 4,2 até no final do mês passado. Queda de juros sinalizando em setembro, aumento de custos e inflação. Peguei esses 3 pontos. Para o comprador, isso, vamos começar por partes aqui. Quando eu falo de queda de juros, você fala de queda de juros, sinal de queda de juros em setembro. O comprador não percebe isso esse ano mais. Possivelmente não. Quando eu falo de queda de juros, eu falo de juros em setembro internacionais nos Estados Unidos, que é o nosso fundamento, que a gente percebe que tem um efeito multiplicador para o preço de commodities. Então, por isso que nós estamos trabalhando com um cenário de preços no mínimo estáveis para uma possível elevação. Porque se a gente vê uma queda de juros nos Estados Unidos, pode ser que você tenha uma pressão de preços sobre as commodities, que em algum momento isso vai reverberar para os preços dentro do mercado doméstico brasileiro. Mas esse efeito a gente entende que é um efeito mais do último trimestre para frente, reverberando mais em 2025. Especialmente porque a sinalização que o mercado entende quando há uma queda de juros é que você pode ter uma melhora da demanda. Então aí é onde você acaba tendo, vamos dizer assim, um impacto disso para os preços lá, tanto preços ao produtor como preços ao consumidor também. Então isso possivelmente deve começar a acontecer um pouco mais lá para o final do trimestre de 2024, entrando mais para 2025. Então, para os meus amigos compradores, 2025 pode ser um ano de começo bom, mas a gente deve ter nesse processo de construção de budget aqui uma potencial subida de custos no último trimestre e um sinal de inflação nesse sentido. E aí, não estava no nosso roteiro, mas Biden não é mais candidato. Você entende que essa mudança do candidato à eleição nos Estados Unidos e a eleição deles em novembro, isso pode ser um fator que gere alguma oscilação nessa perspectiva que você está dando de final de ano ou não, Tânia? Olha, Gessé, a questão política ela é sempre um pouco mais complicada da gente, apesar de que assim os modelos eles consideram também possíveis variáveis aí da questão política. Então assim é um pouquinho difícil de prever, mas do que nós acompanhamos da experiência mostra o seguinte: 2 coisas importantes eu acho para falar sobre isso. Banco Central norte-americano, assim como o brasileiro, procura ficar muito dissociado, muito desatrelado, melhor, das questões políticas. Óbvio que tem um impacto, né? A depender, por exemplo, do que o novo governo faz de proposta e tudo mais. Então, um ponto é esse. Então, eu acredito que, nesse caso, a fundamentação técnica ou os fundamentos técnicos que o Banco Central, no caso dos Estados Unidos, se embasa, ele tem, de uma certa forma, algo desatrelado à questão política. Mas ainda que haja, aí eu vou te dar a minha opinião do que a gente vem acompanhando agora, o Biden já vinha sendo pressionado a não ficar mais, né? Então, o Biden já vinha sofrendo uma pressão. Então, com a possível, né, vamos dizer assim, a nova candidata, né, que me parece, a definição vai ser logo na primeira semana de agosto, indícios, né? Mas os indícios mostram que será a Kamala Harris. Nesse caso, eu acredito que o mercado até absorva com um pouco mais de otimismo, pelo fato dele já estar sendo pressionado a não seguir com a campanha, né, com a possível reeleição. Então, eu acho que assim, do que está o mercado hoje, se houver alguma questão política, eu acho que é mais pela questão mais positiva do que negativa, né? Não necessariamente pelo que a Kamala propõe, porque nós nem sabemos o que ela propõe, mas é pelo fato deles de uma transição muito mais benéfica do que o contrário. Então, no fim de tudo, eu acredito que o Banco Central norte-americano ainda vai se basear muito nessas questões mais técnicas para tomar uma ação em relação à política econômica do país. E aí, Tânia, uma pergunta que tem sido recorrente, uma preocupação recorrente, que é dívida pública.
Desse cenário que você descreveu, quer dizer, juros internacionais, uma potencial queda de juros americano, uma sinalização de inflação e custos do Brasil, como é que essa taxa de juros internacional e a dívida pública no Brasil vão impactar o mercado, né, para que o profissional de compras possa entender essa conjuntura aí? Então, a conjuntura da dívida pública, ela rebate principalmente no risco país, que rebate direto lá na taxa de câmbio, que é o que nós já vimos acontecendo de maio para cá. Quando o governo, no começo do ano, a taxa de câmbio já começou a se desvalorizar, muito relacionado às incertezas, né, porque inicialmente, e de novo, né, juros lá fora, tinha uma sinalização de que cairia, ele não caiu no primeiro trimestre, então o próprio câmbio, o nosso real aqui começou a, vamos dizer assim, absorver um pouco isso negativamente. Então nós tivemos uma queda aí de novos investimentos e tudo mais. Chegou em maio, o mercado começou a avaliar melhor essa questão da dívida pública. Então o que impacta aí nesse caso? De novo, risco país que impacta na desvalorização cambial. Por quê? Porque você tem menos investimentos e a gente viu isso de fato acontecendo. O nosso nível de investimentos estrangeiros diminuiu bastante. E eu costumo dizer que taxa de câmbio é como se fosse uma commodity, é oferta e demanda. Nós vimos essa oferta diminuindo, por isso que a gente teve uma pressão sobre a taxa de câmbio. Nesse caso, o que o governo agora está sinalizando? Na medida em que ele sinalizou uma ação de que ele poderia sim conter gastos para tentar cumprir com a meta fiscal, o mercado já começou a absorver isso de forma um pouco mais positiva, né? Já começou a absorver isso de forma mais positiva. Tanto que, no momento em que o governo divulgou isso, há mais ou menos 15 dias atrás, o câmbio que estava lá em 5,67, que já caiu para 5,47. Mas ele ainda continua pressionado, e na nossa opinião, né, na nossa opinião, ainda bastante preocupado quais são as próximas ações do governo. Na segunda-feira, o governo já disse que esse ano vai ultrapassar, acho que mais ou menos em 28 bilhões, né? Então, ele já disse para o mercado que ele não vai zerar, ele não vai ficar no 0 a 0, ele vai ainda estar com despesas bem elevadas, mas já mostrou uma sinalização de que já está tomando ações para poder reverter esse quadro para algo um pouco mais positivo. Então, assim, o que isso reflete para nós aqui? Taxa de câmbio, nós acreditamos, considerando também mais uma premissa no mercado internacional, que é a taxa de juros, a gente acredita que esse câmbio vai ficar mais pressionado ainda até lá para setembro, porque assim, eu estou unindo aí um fundamento econômico brasileiro, que é a dívida pública, versus o que ainda está acontecendo lá fora, em termos de juros, lá nos Estados Unidos. Então, nós acreditamos que em setembro, possivelmente, se de fato esses juros caírem, a gente pode ter um fôlego e a taxa nossa começar a recuar um pouco, se o governo de fato conseguir continuar dando sinalizações positivas sobre a dívida pública. Mas até lá nós acreditamos que essa taxa ainda vai continuar pressionada, como está hoje. Eu acho que deve estar aí na casa dos 5,55, né? Mas com tendência de, até o final do ano, ter espaço para arrefecer. Por que a gente diz isso também? Porque apesar da preocupação com a dívida pública, nós ainda acreditamos que os fundamentos econômicos brasileiros ainda seguem fortes. Inflação ainda sob controle, apesar de que está acima da meta, como eu falei no começo agora, mas nós temos uma política monetária bastante séria, que eu acho que passa confiança para o investidor, né? Agora, tem mais uma variável aí que eu quero falar para o comprador para ano que vem. Apesar de a gente estar trabalhando com esse câmbio, possivelmente recuando do patamar que está agora até dezembro, mas ficando acima de 22, né, de 23, desculpa, mas 2025 tem uma mudança de governo do Banco Central. Isso também é algo que deixa o mercado mais agitado. Mais agitado. Então, o mercado possivelmente do começo do ano para frente, ele vai hoje já tá, até o final desse ano já está precificando o que viria como um novo presidente de Banco Central, se manteria a política monetária bastante restritiva, como a gente está fazendo. Há muito boato no mercado, porque o novo presidente do Banco Central possivelmente ele vai flexibilizar um pouco mais.
A minha experiência diz que seria uma insanidade não manter o mesmo ritmo que está hoje, né, por uma questão de credibilidade mesmo. Então, mas possivelmente o mercado vai ficar um pouco atento a isso e talvez vai continuar mantendo essa taxa de câmbio, se a gente realmente conseguir arrefecer um pouco mais até o final do ano, mas ela ainda deve ficar pressionada aí no começo de 25. Bom, passado essa introdução aí, onde a gente tem uma sinalização de câmbio um pouquinho melhor do que agora, mas não baixo, eu vou trazer para a conversa aqui o Kaique. Kaique, câmbio, inflação, juros, como é que esse cenário macroeconômico ele impacta algo de extrema relevância no Brasil, que é o petróleo, né? E qual é a tua visão de como a gente caminha 2024 e quais são as perspectivas de 2025? Bem-vindo, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Olá, pessoal, eu que agradeço. O cenário de petróleo ele é totalmente determinado por oferta e demanda, oferta e demanda mundiais de petróleo. Inclusive, segundo as nossas análises, o que mais importa para o preço é a oferta, mais do que a demanda. De modo que é muito importante a gente acompanhar a produção de petróleo mundial e o consumo de petróleo mundial. Um fator, sim, que talvez seja o mais importante também nesse mercado é a questão geopolítica, que interfere diretamente na oferta, na produção. Então, os maiores produtores de petróleo, eles estão no Oriente Médio, uma região com diversas instabilidades políticas. Além disso, um outro produtor muito importante é a Rússia, que está passando por um momento também bastante instável depois da invasão à Ucrânia e as diversas sanções aplicadas por países do Ocidente. A gente atualmente passou pelo momento de caos já. Então, primeiro a gente teve um aumento forte de petróleo após a invasão à Ucrânia, depois um outro aumento causado pela guerra entre Israel e Hamas. Esse aumento, apesar de Israel não ser um produtor de petróleo, o Irã é um produtor de petróleo e o Irã está por trás de alguns grupos, entre eles o Hamas. Então, há um risco aí, mas hoje em dia a gente já passou por esse risco. E o que a gente olha de perspectiva para petróleo, né, 2024 e principalmente 2025, para preços em leve queda ou estabilidade. E, de novo, essas premissas são realizadas através de acompanhamento de oferta e demanda e perspectiva de oferta e demanda. Então, pelo lado da oferta, a gente acredita que vamos ter aumentos aí ao longo de 24 e 25 por causa de dois fatores. O primeiro é em relação ao OPEP. A OPEP é um cartel de países produtores de petróleo que eles estavam fazendo cortes de produção e anunciaram que esses cortes vão ser encerrados gradualmente ao longo desse ano e do próximo. Com isso, a gente vai ter uma expectativa de aumento de oferta maior do que estava sendo esperado anteriormente. Outro fator de oferta são aumentos de países de fora da OPEP. Então, hoje, né, nos últimos anos, a gente tem consolidando no mundo, no cenário de petróleo, maior protagonismo de países fora da OPEP, como Estados Unidos, Canadá e o Brasil. O Brasil, aqui só um parênteses, ele entrou na OPEP, mas ele não participa de cortes de produção. Inclusive, o Brasil vem aumentando a produção de petróleo ano após ano, sendo até um dos principais exportadores de petróleo do mundo, depois dos investimentos ali em extração de petróleo do pré-sal. Então, a gente espera que a oferta aumente mais do que a gente projetava no início desse ano. Com isso, isso impacta fortemente em preços em leve queda ou estabilidade. Já pelo lado da demanda, né, que, como eu disse, impacta os preços, mas impacta menos do que a oferta, a gente tem uma perspectiva também de aumento, só que um aumento de demanda um pouco abaixo do que a gente estava esperando no início desse ano. Isso está relacionado fortemente com a transição energética e economia verde. Então, a gente tem um aumento da frota de veículos elétricos
e também um uso mais eficiente dos combustíveis. Isso faz com que, repito, a demanda aumente, mas um pouco menos do que o esperado. A gente combina uma oferta aumentando um pouco mais que o esperado e uma demanda aumentando um pouco menos que o esperado, isso explica para a gente por que a gente deve ter preços em leve queda ou estabilidade no longo prazo. No entanto, é importante eu fazer outro parênteses aqui, que é a questão geopolítica, né? Que é algo que acaba pegando de surpresa a gente muitas vezes. Então, guerras aí nos últimos anos ou conflitos interferem bastante nesse preço do petróleo. A gente segue atento a esses desdobramentos, mas se a gente olhar para as premissas aqui de oferta e demanda, elas explicam bem porque a gente tem uma perspectiva de preços mais estáveis. Ótimo. Então, para o meu amigo comprador, temos um preço que se mantém sem grandes surpresas no horizonte, né? Então a gente vai ter que trabalhar com esse custo. Você falou de energia elétrica, eu vi uma notícia hoje que a gente teve um aumento de oferta de energia de 19% na estrutura do sistema elétrico brasileiro, que é um recorde, por conta das usinas de energia verde, como o Kaique bem pontuou. Kaique, então, quer dizer, petróleo e combustível me dá uma visão de estabilidade, né? Ou seja, isso me dá uma certa tranquilidade, é estavelmente alto, mas me permite uma melhora de planejamento. Agora, um derivado de petróleo, quando eu entro aqui no universo das resinas plásticas e produtos químicos, como é que eles se comportam e qual é a tendência aí em termos de preço? E que fatores eu, comprador, preciso estar atento, porque vão ser elementos impactantes nessa formação de preço. Se me permite, só um comentário antes do Kaique falar sobre resinas. Quando eu fiz a introdução falando de uma perspectiva de preços de commodities como um todo, de estáveis com um possível viés de alta, é muito baseado nesse cenário de juros, porém, eu fiz questão de entrar um pouco antes do Kaique comentar, porque é importante o comprador, o Kaique vai falar isso, olhar cada segmento ou cada categoria que ele, de fato, negocia, porque cada uma delas tem uma característica diferenciada, né? Então, é importante que a gente diga isso, porque agora nós vamos entrar em algo um pouquinho mais específico, então pode ser que você tenha aí nuances diferentes do que a gente fala do cenário como um todo. Aqui o objetivo de falar das commodities como um todo é para dar mais uma ideia, muito mais do que a gente viu no ano passado, que foi caindo, e que a gente não trabalha com esse cenário de mais quedas em função de uma melhora da economia gradual e tudo mais, considerando cada característica de cada categoria que o comprador vai negociar. Eu acho perfeito o que você está apontando, quer dizer, quando você olha o nosso sistema lá, um dos nossos sistemas, que é a Cost Drivers, quer dizer, você olha as paramétricas, você tem um elemento combustível ali. Exato. Né? Então, o que você está apontando junto com o Kaique é isso, quer dizer, vamos olhar essas equações e entender como esse elemento gera impacto no teu índice ali, ou numa inflação interna, ou na formação de um índice para negociação. Exatamente. Acho bem oportuno, tá? Bom ponto. Essa explicação que você deu sobre o petróleo, sobre o desdobramento dele, sobre os preços dos combustíveis, um derivado do petróleo, temos aí as nossas resinas plásticas e produtos químicos, né? Qual é a tendência de preço, né? E quais são os pontos de atenção e fatores que vão influenciar esse mercado? Foi bem relevante o que a Tânia falou da diferença entre setores, porque é um ponto que a gente tem como uma das principais premissas para resinas e o setor de químicos que costumam andar bem próximos, é o fato de que, apesar do petróleo ser uma importante matéria-prima, os preços das resinas plásticas e dos produtos químicos, até mesmo petroquímicos, não são totalmente determinados pelos preços do petróleo. Porque tanto as resinas como os produtos químicos são produtos que passam por um processo industrial de geração de valor, e os preços de resinas e de químicos são determinados pela oferta e demanda do próprio setor. Tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para esses dois setores, a gente tem um cenário de produção brasileira bastante enfraquecida. Então, apesar de que a produção brasileira de petróleo está aumentando bastante, o Brasil, como eu disse, está se tornando um grande exportador,
Quando a gente fala dos derivados aqui, resinas, químicos, o Brasil vem perdendo protagonismo. Então, nos últimos anos, aí, desde 2019, a produção brasileira caiu mais de 20%, se a gente considerar resinas e químicos, né, a produção industrial. Enquanto isso, as importações desses produtos aumentaram bastante. Então, a gente observa uma tendência de que a demanda brasileira de químicos e de resinas vem sendo cada vez mais atendida pelas importações e cada vez menos pelo mercado interno. Isso se dá por fatores aí estruturais, de custo, basicamente. O custo de se produzir esse produto industrial no Brasil é maior do que o custo de se produzir, principalmente na China. Então, produtores chineses crescem cada vez mais, produtores brasileiros caem cada vez mais. Isso se traduz em maiores importações no Brasil. Isso se liga intimamente às nossas premissas de preço. Porque, tendo em vista esse cenário de produção brasileira em baixa, esse setor, esses industriais, solicitaram ao governo um aumento de imposto de importação. O governo ainda não decidiu essa questão, mas após algumas falas do presidente, a gente observa um governo inclinado a atender essa solicitação, a aumentar esse imposto de importação. Então, a gente enxerga isso como um risco que é considerado nas nossas projeções. Isso faria com que preços de importados aumentassem e os preços de produtos fabricados no Brasil também aumentassem, de modo que os produtores brasileiros, vendo esses importados aumentarem de preço, eles reajustam também sua margem e aumentam o preço aqui dentro do Brasil. Além disso, a gente tem um aumento do dólar, que impacta diretamente os preços dos produtos importados. Com isso, a gente enxerga preços de químicos e resinas tendo aumentos, tá? Aí, principalmente no curto prazo, próximos meses aí de 2024, tá? Por causa desses riscos e do aumento do dólar. No entanto, para 2025, a gente enxerga um cenário um pouco mais estável, também com possíveis aumentos, mas aumentos leves. Isso porque, em termos gerais de oferta e demanda, a gente tem uma oferta de químicos e resinas mundialmente recuperada, com aí grande protagonismo da China e da Ásia, e uma demanda que, apesar de ter ali ficado um pouco enfraquecida em 2023, dá alguns sinais de recuperação, justamente por questões aí relacionadas à baixa na taxa de juros no final do ano nos Estados Unidos, que pode fazer com que a demanda aumente um pouquinho. Então, ficar bem atento aí para os próximos meses, que podem ser de aumentos, mas para o longo prazo, oferta e demanda segurando esses preços e não deixando eles dispararem. Então, as notícias não são muito otimistas para a área de resinas plásticas e produto químico, com uma tendência de alta, uma leve tendência de alta para esse final de ano. Bom, queria agradecer a participação aqui do Kaique, e agora vamos seguir o nosso podcast. Gente, agora nós vamos dar continuidade aqui, agora recebendo o Rodrigo, mais um dos nossos brilhantes economistas, e agora a gente vai focar em logística e metais ferrosos e não ferrosos. E aí eu vou começar fazendo a seguinte pergunta, Rodrigo. Setor de logística. Preço dos combustíveis está mudando, a gente viu isso com o Kaique agora há pouco. E outras variáveis estão também mudando para cima e para baixo. Como é que isso vai afetar o custo de transporte? Claro. Bom, eu acho que essa é uma pergunta sempre muito complexa de ser respondida, né? Sempre tem muitos fatores que são associados, né? Então, quando nós pensamos nesse custo de logística, é claro que o primeiro fator que nós pensamos sempre é o combustível, né? Sempre acaba sendo fundamental, né? E quando nós olhamos, né, nos últimos meses, nós vimos que o combustível ele teve, em muitos momentos, um tanto quanto um alívio, até por causa dessa questão da nova política de preço da Petrobras, que o Kaique explicou também, que justamente forneceu um tanto quanto uma estabilidade de preço de combustível. A gente não viu tantos reajustes, né? Agora, mais recentemente, nós tivemos, né? Mas nós estávamos num cenário um tanto quanto mais estável, que até permitiu, né, para muitos analistas ficarem mais claro até os demais fatores que associam aos custos,
que são o principal ponto que hoje nós acompanhamos, em alguns casos até de uma escala talvez até superior a combustíveis em alguns fatores, né? Então é legal destacar, né, principalmente quando a gente compara os custos de transporte rodoviário, por exemplo, com os custos de combustível, mesmo nesse período que a gente chama de estabilidade, nós vimos aumentos, né, muito associados a esses outros custos. E alguns dos destaques que a gente teve muito aumento recentemente foram, por exemplo, os custos de veículos e custos de seguros. São alguns exemplos que tiveram alguns reajustes, mas é claro que nós também temos outros fatores que sempre impactam, como, por exemplo, o salário, né? Até quando nós falamos no curto prazo, provavelmente o salário, o custo de mão de obra, acaba sendo o principal, até por causa das questões políticas, né? Hoje nós temos toda a discussão da questão da possível desoneração da folha de pagamento, né? Que isso é uma questão que com certeza pode impactar nos custos do transporte rodoviário, né? Isso quando nós falamos no curto prazo, né? Ainda é uma discussão política, como isso vai acontecer, aonde isso vai acontecer, né? A escala disso. E nós também temos questões tributárias, né, com a questão dos impostos também, que também pode ter algum impacto. Mas isso no curto prazo, né? Quando nós falamos sobre o que efetivamente aconteceu, nós tivemos realmente essa questão dos veículos, né, como, por exemplo, com fatores como o incentivo por uma renovação de frota, que é uma coisa muito complicada de acontecer no Brasil, até pelos altos custos de veículos mais novos, né, com tecnologias menos poluidoras. E nós temos diversos outros problemas logísticos que também acabam pressionando, como até, por exemplo, a crise do Rio Grande do Sul, né, em algumas rotas também acabou também atingindo, especialmente quando a gente fala em rodoviário, né? Nós temos, por exemplo, muito comércio com outros países do Mercosul, que quando não é por porto, é rodoviário e acaba, pela lógica, sendo obrigado a passar pelo Rio Grande do Sul. Então, em algumas rotas também acabam sendo afetadas também por causa disso. Legal. Interessante. Então, quer dizer, a gente, para o comprador, o cenário não é muito positivo, a gente já tem sentido isso um pouco nos custos. Agora, esse cenário, quando a gente olha para metais ferrosos e não ferrosos, Rodrigo, quais são as principais projeções e quais os desafios para esse mercado aí? Sim. Quando nós falamos de metais, efetivamente, né, nós temos, é claro, o cenário brasileiro, sempre para acompanhar, mas é sempre importante destacar que a gente não consegue fugir da China nunca, né? A China, ela sempre é o maior produtor ou o maior consumidor da maioria desses metais. Em alguns dos casos, os dois, é o maior produtor e o maior consumidor. Então, a economia chinesa está diretamente atrelada a todos os comportamentos em alguma escala de metais, né? Quando nós falamos de metais ferrosos, né, então minério de ferro, aço, né, o que nós temos hoje é uma China que ainda é a maior produtora de aço no globo. A China hoje produz mais da metade da produção de aço no mundo, é chinesa, cerca de 55%, salvo engano. E ela é a maior produtora e também a maior consumidora através dos seus setores imobiliários, de construção civil. E hoje nós temos um setor de construção civil na China muito afetado por uma crise sistêmica do modelo imobiliário chinês, né? Nós temos hoje um alto número de apartamentos vazios, né? Problemas de vendas, né? E por mais que o governo chinês tente intervir através de incentivos, a gente não vê esses incentivos tendo um impacto tão forte assim na economia. Então, o que hoje nós temos é uma menor quantidade de consumo de aço na China por esses setores. E por causa disso, por eles estarem comprando menos aço internamente, eles estão produzindo menos e estão comprando menos minério de ferro, o que leva a uma queda no preço dos minérios de ferro de maneira geral. Nós tivemos alguns momentos de pico, mas o minério de ferro acaba sendo mais comportado por causa disso. E nós temos muito desse aço chinês que, já que não está sendo vendido na China, sendo enviado para fora, sendo enviado para outros países, e o Brasil ele acaba sendo um dos principais alvos nisso, né? Muitos outros países também sofrem com essa questão, mas a gente acaba tendo um grande influxo, né? Uma grande entrada de metal chinês barato, né? De aço chinês barato dentro do Brasil, o que está derrubando os preços no Brasil já há alguns meses, né? A gente tem as siderúrgicas nacionais reclamando que não conseguem reajustar preços, que não conseguem vender porque é uma concorrência desleal, né? E essa questão transbordou agora mais recentemente, justamente com essa pressão das siderúrgicas, dos produtores pressionando o governo federal anunciando recentemente uma taxa, né, justamente para os aços chineses, né? Então agora a gente tem um sistema de cota para alguns itens específicos de aço chinês, que caso essa cota seja ultrapassada,
vai ter uma grande taxação justamente para a entrada desses produtos no Brasil, justamente com a proteção do mercado nacional. Né? Esse é o grande destaque, né? É a grande discussão dentro do setor siderúrgico brasileiro, porque ainda tem muitas questões sobre o quão isso vai ter um impacto ou não. Né? Analisando justamente esse sistema de cotas, eles vão cair em cima de 10 códigos NCMs, né, que são códigos que a gente identifica, né, itens de comércio exterior brasileiro. Né? E olhando os códigos, nós já temos alguns itens que já estão muito próximo da cota ou já ultrapassaram recentemente a cota desses volumes, e alguns outros que ainda não, só devem daqui a alguns meses, caso esse fluxo, né, mensal de importação se mantenha na mesma escala. Mas mesmo nesses itens que a gente já tem uma ultrapassagem da cota, ainda é um pouco difícil ver exatamente esses impactos. Né? Nós tivemos, por exemplo, declarações recentes, né, da ABMAC, que é a Associação Brasileira ligada à produção de maquinário, de que esses preços eles ainda não estão refletindo no mercado brasileiro, que ainda devem demorar alguns meses. Né? Isso, por exemplo, é uma declaração deles, mas nós temos outros que talvez já falam que talvez a gente nem veja esse impacto realmente prático, outros que falam que o impacto vai ser forte. Então, a gente tem muita discussão e é muito difícil exatamente prever quando a gente fala no mercado de aço como um todo. Né? Claro que os itens específicos taxados vão ter um impacto do preço em algum momento, mas ainda deve demorar alguns meses, efetivamente, para isso se materializar. Isso é quando a gente fala de metais ferrosos. Né? Metais não ferrosos também é impactado pela China. Né? A China está comprando menos desses metais, o que também acaba impactando. Porém, eles tem um cenário um pouco diferente, né? Nos últimos meses nós tivemos um grande pico de preços na maioria das commodities metálicas, não ferrosas, puxadas principalmente pelo cobre e pelo alumínio. Né? Isso se deve justamente porque eles têm um cenário diferente, né? Eles são impactados pela China, mas eles também têm alguns outros fatores, principalmente dos fatores produtores. Né? Então, nós temos, por exemplo, do cobre, né, que é um metal muito importante, isso para a infraestrutura, para todos os fatores. Né? Ele é fundamental justamente para a transição energética também. Né? Ele é visto como um metal-chave para a gente virar, né, para utilizar veículos elétricos, para utilizar energias mais verdes. Ele teve um grande pico, muito associado a uma questão que já está se materializando no lado produtivo já há alguns anos. Quando nós falamos do cobre, o consumo dele é na China, o refino dele é na China, mas a mineração dele se dá nos nossos vizinhos aqui, se dá principalmente no Chile e no Peru. E esses são dois países que nos últimos anos estão com muitas crises políticas. Né? Então, o Peru recentemente teve um impeachment de presidente e o presidente atual, né, a presidente atual do Peru, não tem nenhum apoio no Senado, não consegue exatamente governar muito bem o país. Né? E o Chile teve toda a discussão sobre uma nova constituição, sobre as manifestações populares. E toda essa questão fez com que incentivos, né, investimentos em novas minas, em aumento de operação de mineração desses metais fosse muito baixo nos últimos anos. Então, nós não tivemos uma grande oferta de minério. Em alguns períodos nós tivemos até uma queda por causa de manifestações que fecharam minas. Então, ficou menos minério de ferro no mercado. E aí, justamente, né, com menos minério de ferro no mercado, nós também tivemos um cenário, né, que a China estava comprando menos cobre refinado, o que diminuiu a taxa de lucro das refinadoras. Né? O minério está muito caro, o cobre refinado está baixo, isso vai achatando o lucro delas. Então, a gente tinha muita discussão já dentro das refinadoras chinesas de possíveis cortes do refino, possível parada justamente porque não compensava isso. E a gota d'água foi em maio, quando foi anunciado o fechamento de uma mina muito importante de cobre no Panamá, né, que associada a todo esse cenário fez os preços dispararem, porque houve esse medo de que a gente teria menos cobre refinado no mercado e de que não poderia atender a demanda internacional. Isso fez com que os preços subissem, até também no movimento especulativo. Né? Nós temos esses fatores reais, entre aspas, né, que realmente estão acontecendo, mas como o cobre é um metal que já está há anos sendo discutido, que vai ter um preço elevado por causa da transição dos veículos elétricos, muitos investidores viram que agora é o momento que a oferta de cobre vai baixar, o metal que vai valer muito no futuro, né? Eu devo investir nisso, eu devo começar a comprar cobre, investir. Então nós também tivemos um movimento real, mas também um movimento especulativo, né? Aqui tudo entre aspas, né, por esses termos, né, que fez os preços catapultarem. E em maio a gente chegou, por volta do dia 20 de maio, no maior preço histórico diário do cobre já registrado.
né? A gente consegue ver ele. Sim, a gente teve um grande aumento dele. Isso aconteceu no mesmo momento que a gente teve outros problemas, como, por exemplo, no alumínio. Nós tivemos também no mesmo mês, um anúncio de que os Estados Unidos e o Reino Unido eles vão banir a compra e a negociação de alumínio produzido na Rússia. E a Rússia é um produtor importante de alumínio, não é um dos maiores, né? Nós também temos, por exemplo, o Brasil e a Austrália também são produtores importantes, principalmente do lado de mineração, né? Mas isso é muito significativo na medida, somente do Reino Unido, que o Reino Unido hoje, ele, dentro do seu país, né, eles têm a maior bolsa de metais do Ocidente, que é a Bolsa de Metais de Londres. A partir do momento que foi proibido a compra e a negociação de metais russos, ficou muito o receio de quanto isso impactaria diretamente essa bolsa, né? Na medida que quase todos os estoques de alumínio da bolsa hoje são russos. Entendi. Né? Então, esses estoques ainda podem ser negociados, mas com essa medida não pode entrar novo metal russo. Então, começou também com esse receio de que lentamente a gente teria um problema justamente, né, como essa oferta atenderia uma demanda de alumínio, né, o que também elevou os preços. Né? E justamente esse cenário, assim como outros cenários similares, também elevou os outros metais, como o zinco, o níquel, e nós também tivemos outros metais não ferrosos que, até por causa da crise, também tiveram elevações. Né? O cobre teve uma elevação de preço, o ouro teve uma elevação de preços também recentemente, a prata também, todos esses metais acabaram sentindo de alguma maneira isso. Porém, quando nós já olhamos nas últimas semanas, nós vemos que os preços ainda se mantêm altos, mas de maneira geral a gente já começa a ver um tanto quanto um equilíbrio. Alguns deles já começam já a ter um pouco mais de estabilidade, alguns deles já começam já a ter um tanto quanto uma queda, mesmo que ligeira, né, associada a isso. E isso é muito porque, apesar desses problemas de oferta, né, a demanda ela ainda é fraca hoje, né, principalmente da China, por causa dessas questões do setor imobiliário. A demanda é fraca, ela ainda não justifica isso. Né? Nós não vemos uma reversão para o cenário anterior justamente por causa desses problemas de oferta que podem começar a se acumular, mas devido à demanda não estar tão forte, não tem um cenário que consiga manter também os preços também tão elevados. Então agora a gente está num período um tanto quanto de correção de preços. Né? Eles estão se ajustando num nível que seja sustentável. Né? E hoje a gente vê que é muito possível e provável, né, que a gente tenha novas elevações no próximo ano de muitos metais, como, por exemplo, o alumínio e o cobre, né, que são os principais, associado com uma possível melhora da demanda chinesa e esses cenários, né, com esses cenários de oferta não melhorando tanto. Né, por exemplo, do cobre. Né, a gente tem problemas de mineração, mesmo se hoje todos esses países iniciarem megas projetos de mineração, é uma questão que demora anos para uma mina entrar em operação máxima. Então, não é uma questão tão fácil de a gente resolver questões de oferta. E no caso do alumínio, né, na Rússia, nós não temos uma perspectiva de que vai haver uma melhora na guerra da Ucrânia assim tão rápido, ou de que, mesmo se a guerra acabar, no dia seguinte, todas as sanções contra a Rússia seriam eliminadas. É um cenário improvável. Improvável. A conjuntura é complexa. Bom, obrigado, Rodrigo, pela tua explicação. Metais aí, mais uma vez, mostrando que conjuntura política tem uma variável importante e o comprador tem que estar atento a isso. Obrigado. Vamos lá, gente, seguindo com o nosso podcast, nós vamos falar agora com a Giovana, mais um membro ilustre do nosso time de economistas, e agora nós vamos falar sobre embalagem de celulose, e eu vou começar por celulose, Giovana. O que nós podemos esperar do resto desse ano e para o ano que vem nessa commodity? Fala pra gente. Primeiro, obrigada pela introdução, Gessé. Falando especificamente do mercado de celulose, né, a gente tem que ter algumas coisas em mente, né, primeiro de tudo, porque o mercado de celulose é um mercado mais específico, né. Primeiramente, é importante a gente ter em mente assim, quais são os referenciadores de preço para a celulose, né. Em termos gerais, né, para a prática de preços no mercado doméstico, a gente enxerga que a celulose é muito pautada no mercado internacional. Então, os preços domésticos variam, de fato, com as dinâmicas do mercado internacional. Né? O Brasil, apesar de ser o segundo maior produtor de celulose do mundo, é tomador de preços do mercado internacional. Então, aí, a gente vê que tem esse fator mais ligado à dinâmica própria do mercado de celulose, mas também a gente tem que considerar uma dinâmica de oferta e demanda que também é intrínseca do setor. Né? Por quê? Porque a oferta de celulose
a dinâmica de oferta varia com saltos de investimento da base florestal. Então, acaba sendo um ritmo mais lento, acaba sendo uma dinâmica um pouco mais lenta, enquanto a demanda varia com o aumento da atividade econômica dos países importadores, né, com o crescimento econômico das regiões importadoras, como Estados Unidos, China e Europa. Né. Então, a gente vê que há um gap entre os dois, né? Há um ritmo diferente que causa os ciclos de preço da celulose, como vocês podem ver no gráfico, né? Então, hoje a gente vive um ciclo de alta de preços, né, em 2024, ao contrário de 2023, né, que a gente vivia um cenário um pouco mais deprimido. Então, em 2024, a gente enxerga uma demanda em recuperação, principalmente da China, né, estoques mais baixos, pressionados, principalmente estoques europeus, que estão cotados aqui no gráfico também, mas por conta dessa recuperação da demanda, e também por alguns problemas logísticos que a gente vivenciou no início do ano, né? Alguns problemas operacionais das fábricas, dos principais polos industriais europeus, também a gente teve paradas não programadas que acabaram pressionando essa oferta que já é mais engessada. Então, com essa recuperação da demanda frente a uma oferta mais engessada, a gente viu que houve realmente um aumento de preços que permanece até hoje. Já para os próximos meses, né, que é a origem da sua pergunta, a gente enxerga uma moderação nessa taxa de crescimento de preços, muito em função da perspectiva de incremento de capacidades advindas dos polos industriais, dos projetos de celulose ao redor do mundo, principalmente no Vale da Celulose, aqui no Mato Grosso do Sul, capitaneado pela Suzano. Então, a gente espera que haja uma demanda mais moderada, crescendo conforme o ritmo da atividade econômica dos países importadores, né, que permanece mais moderada, mas principalmente com o incremento de oferta que deve moderar esses preços para o final do ano e para 2025 também. Tem uma melhora, mas uma melhora que ainda nos mantém no patamar alto em relação ao ano anterior. Exato. Quando a gente fala de preços estáveis, né, esse é o caso bem específico, mas que a gente não trabalha, pelo menos em termos de probabilidade, né, com quedas muito fortes de preço, pelo menos com estabilidade. E até acrescentando o que a Gi comentou sobre essa queda, né, de estoques, que a gente até pode ver, primeiro, o Brasil ele segue muito preço no mercado europeu e muito esses estoques nos portos europeus. E o que a gente vivenciou é um aumento de produção de papéis na Europa, ou seja, usando mais essa celulose, por isso que essa queda dos estoques, por conta de custos logísticos vindos da China muito elevados, porque a Europa é uma importadora forte da China e, dado esses custos muito elevados, né, muito em relação à guerra Rússia-Ucrânia, a Europa se viu na necessidade de voltar a produzir seu próprio papel. Por isso, reduziu bastante esses estoques de celulose e você teve um aumento de preço bem rápido ali. Vou colocar as economistas ensaios. Vocês me provocaram. Então, nesse conceito de nearshoring, ou seja, de eu começar a comprar de fornecedores próximos, né, ou seja, fugindo do efeito China. Vocês entendem que isso é algo que se sustenta na Europa? Ou seja, a Europa realmente vai começar eu não vou dizer que radicalmente parar de comprar da China, mas ela começa a ter uma produção interna mais significativa do que ela teria em 2023. É isso? Essa é a intenção, né, dos novos projetos de incremento de capacidade, principalmente na Europa. Mas como a celulose, né, como um todo, tem uma característica de integração muito forte, né, é muito integrada verticalmente, muito concentrada em alguns países, né, principalmente na Europa, a intenção é de que haja progressiva menor dependência da China, como a gente já tem visto aí, principalmente com a implementação de políticas comerciais mais protecionistas em relação à China. O que nós percebemos é uma política mais protecionista, não só para esse mercado, para outros mercados também, né? E isso pode significar uma queda de preço? 2025, segundo semestre, ou difícil opinar? Uma queda de preço da celulose. Da celulose. Nós continuamos com esse cenário de preços pelo menos estáveis. A gente não estavelmente alto. E se a gente pensar que o crescimento econômico na Europa vem melhorando, apesar de que ainda é um dos mais baixos, né? Estados Unidos, algo em torno de 2,5 versus Europa 0,8, mas na proporção ele vem subindo, vem aumentando, né? No começo do ano chegou a falar em crescimento de PIB 0,2, agora a gente chegou quase a 0,8%. Para 25, 1,3 também, já é um crescimento maior, né?
Então, a Europa está começando até porque teve queda de juros agora, e a gente sabe que a celulose é uma commodity que ela responde bem a esse crescimento econômico, PIB, né? Entendi. Então, se nós avaliarmos que esse crescimento pode se fortalecer mais, de novo, né, os economistas, a gente fala muito de probabilidades, então a probabilidade é muito maior desse preço ficar estável do que propriamente recuar, como a gente viu nesse ciclo de 22 para 23. Então, meus queridos compradores, aonde a celulose for componente da sua paramétrica, o índice tende a se manter alto. E uma dica, né, para o comprador também, nós aqui temos essa questão da taxa de câmbio também, né? E então, para o mercado brasileiro, você acrescenta mais essa variável câmbio. No entanto, acho que abre uma boa janela para negociar esse câmbio junto com o produtor, né? Então, eu acho que é mais um momento de sentar na mesa e vamos ver como que a gente negocia isso, né, do que propriamente ir ali no ferro e fogo ali do preço mesmo, né? Vai sair da conversa. Uhum. Giovana, embalagens, como é que a gente olha, e aí de novo, como é que eu olho esse segundo semestre de 2024 em embalagens e o que nós podemos esperar de 2025? Esse é um grande tema, né? Acho que Sempre. Muito interessante para toda a área de compras, né? Falando especificamente das embalagens de papel, né, de origem celulósica, a gente tem um cenário diferente de direcionadores de preço, né, em relação à celulose. Por quê? Né? As caixas de papelão são muito mais atreladas, né, a formação de preços ao mercado doméstico, né, a atividade econômica doméstica. Então, o ritmo de consumo dos sectores demandantes, né, principalmente indústria alimentícia, indústria farmacêutica, né, apesar de ser muito difusa entre todos os segmentos industriais, então é muito atrelado a esse ritmo de consumo, né, que vem melhorando em 2024, frente a 2023, né, a gente vê boas exportações aí da indústria de alimentos em 2024, com bom desempenho na balança comercial, então vem alcançando, assim, ritmos bons de expedição de caixas de papelão aqui em 2024, frente ao que a gente viu em 2023, que era um cenário realmente mais deprimido, com altas taxas de juros, mais restritivo. Então, a gente já tem um otimismo em relação às caixas especificamente. Mas, ao contrário das caixas, assim, a gente tem que ter em mente também a questão das matérias-primas, né? Que são os papéis, né? Especificamente. E aí, dentro dos papéis, há uma dinâmica um pouco mais diferente, né? Os papéis, eles seguem uma dinâmica de preços mais pautada em contratos mais fixos, né? Em dinâmicas intrínsecas do setor, né? De oferta e demanda, que são um pouquinho mais lentas, né? Ocorrem de maneira mais lenta. Então, a gente vê que os aumentos nas matérias-primas dos papéis, né? Como celulose e aparas, não vêm sendo repassadas de forma direta para os preços finais dos papéis, até então, né? Muito por essa questão de uma demanda um pouco mais retraída, mais lenta, de uma recuperação um pouco mais lenta, né? Mas para os próximos meses, a gente espera que as margens dos produtores de papéis sejam recuperadas em função de um aumento de demanda por embalagens, né? Falando especificamente das matérias-primas, eu já citei aqui a celulose, né? Que vem apresentando uma alta importante que deve ser repassada, e as aparas também apresentam um ponto sensível aí, principalmente por serem um produto, né, uma matéria-prima para o papel miolo, que é o maior componente da caixa de papelão, e vem apresentando altas significativas desde o começo do ano, em função tanto do aumento da demanda por embalagens, quanto de algumas fragmentações aí no processo produtivo, porque a cadeia de reciclagem brasileira é muito fragmentada, né? Então a gente apresenta algumas dificuldades, principalmente com a questão dos acontecimentos ali no Rio Grande do Sul, que afetaram de forma sensível alguns polos de produção de aparas, né? Apesar de não ser um polo produtor maior do Brasil, né, afetou a cadeia nacional como um todo por ter justamente essa fragmentação importante. Então, a gente observa aí um aumento de preços nas aparas, que não vem sendo repassadas para o papel miolo até então, mas com o aumento de demanda por caixas no segundo semestre, que tende a ser um período de maior vendas, né, no comércio varejista, a gente já espera um maior espaço para a recomposição das margens dos produtores, né. E é sempre importante a gente citar, né, para os compradores, para as áreas de compras, né, para monitorar esses indicadores, né, principalmente ligado a papéis e caixas, mas para caixas especificamente, acompanhar o cost breakdown, né, de caixas de papelão, para verificar esse ponto relacional entre preços e custos ao longo do tempo,
para os próximos meses, né? Entendi. Então, para o fabricante, uma recuperação de margem, sim, que se reflete no aumento de custo, e para o comprador, um elemento a mais a ser negociado. Né? Tânia, volto para você falando agora de construção civil. Né? A gente tem visto aí, esse cenário você abordou muito bem no início do nosso encontro aqui, as mudanças macroeconômicas, e como é que isso acaba afetando a confiança do empresariado brasileiro e a nossa capacidade operacional. Então, Gessé, essa questão, né, de incertezas internacionais e no mercado doméstico brasileiro, principalmente com relação a juros, tem refletido, assim, não sei se bastante, mas tem, de uma certa forma, contaminado negativamente o humor ou a confiança, do empresário. Do empresário, tanto industrial quanto do empresário do setor da construção. No entanto, ainda nós mantemos uma confiança bem estabelecida, porque existe, na verdade, uma perspectiva, ainda que seja gradual, mas de crescimento econômico. No entanto, taxa de juros é algo que vem preocupando bastante esse setor, né? A gente viu em momentos onde a taxa de juros estava bem baixa, ali antes da pandemia, que esse setor ele cresceu significativamente. No entanto, com essa elevação de juros, esse crescimento reduziu, mas ele ainda continua, de uma certa forma, robusto ali, muito puxado por serviços especializados, né? Então, os serviços especializados, a gente entende que tenha uma relação talvez menor com taxa de juros elevadas, diferentemente de construção de edifícios, de infraestrutura, que sofre muito mais com essas taxas elevadas. Então, isso está mantendo, de uma certa forma, a capacidade operacional do setor funcionando. Então, assim, e quando a gente pensa numa taxa de juros elevada, um crescimento um pouco mais tímido, mas ainda é um crescimento, a gente não pode desprezar esse crescimento mais ou menos de 2,2% que a gente está esperando para o Brasil, dado esse cenário de juros tão elevados como há muito tempo não se via. Então, existe uma força da economia que está punjante aí, que está fazendo com que esse empresário continue otimista, né? Tanto que a gente tem que ser otimista. A construção civil é um pilar importantíssimo da nossa estrutura econômica. Exato. E quando a gente olha para a questão dos custos desse setor, também é um ponto que eu acho que vem balancear um pouquinho vamos dizer assim, essa confiança. Porque se ele está preocupado com juros, mas ele está menos preocupado com custos ali de materiais e tudo mais. Porque a gente viu esse setor sofrendo muito com aço, com resinas lá no meio da pandemia. E esses preços caíram muito no final de 22 para 23, como eu comentei aqui no começo. Então, essa já é uma preocupação menor esse ano, né? Esse ano e ano que vem. Apesar de que mão de obra ainda está pressionando esse setor, custo de mão de obra, é o que está puxando, inclusive, esse setor para ficar até um pouquinho acima aí da inflação. Mas, mesmo assim, é algo que não está, vamos dizer assim, contaminando tão negativamente essa confiança desse empresário. Então, sendo mais objetivo para falar de custos. Esses custos, eles serão, como a gente falou do cenário macro aqui, serão estáveis com uma possível elevação, mas nada do que a gente viu ao longo da pandemia, que assustou bastante, mas também a gente não vê quedas expressivas que a gente viu ano passado, mas não a ponto de contaminar essa confiança. No entanto, ainda tem uma pressão de mão de obra desse setor, porque esse setor, né, ele demanda aí de muita coisa intensiva e especializada. Sofreu com a escassez de mão de obra, né? Giovana acompanha comigo esse mercado de construção civil. Eu acho que até puxado por esses serviços especializados, porque ele exige uma mão de obra mais especializada também. Então, isso, vamos dizer assim, que eu diria que é o ponto de atenção, que eu chamaria atenção para esse setor. Custo de mão de obra e taxa de juros ainda elevada, com uma perspectiva de não reduzir tão rapidamente. No entanto, só mais um ponto que eu queria colocar. Incrivelmente, mesmo nós estando com taxa de juros tão elevadas, o volume de crédito para esse setor, ele está se mantendo. Ele vem melhorando. A minha percepção era de que havia uma escassez de crédito. Não. O crédito se mantém,
né? Caixa Econômica, inclusive, ela mantém esse volume de crédito aí, acho que para incentivar justamente o setor. Então, é isso que vem fazendo com que, inclusive, esse setor, ele tenha até uma projeção para esse ano na ordem aí de crescimento de 2%. Agora, até custo de mão de obra é algo que vai se manter, né? Eu, né, como um educador, um professor universitário também, quer dizer, eu não vejo o Brasil virando esse jogo muito rápido. Mão de obra vai continuar sendo, e na minha visão, é uma tendência de piora, né? Então, eu acho que essa variável na composição do custo da construção civil, ela vai se manter em alta ainda, porque a mão de obra é escassa e o salário, né, ainda vai ser um fator aí, concorda? Qual é a sua visão nisso? Sim, eu acho que 2 fatores, né? A gente ainda sofre com uma inflação ainda um pouco pressionada, né? Tá. E normalmente nós fazemos aí uma avaliação, sempre um ganho não é de produtividade, mas um ganho real aí na ordem de 3% a 4% acima da inflação, né? Então, se a gente está prevendo uma inflação de 4,2%, a gente prevê aí um aumento, em média, na casa dos 7,5% para 2024, mais ou menos isso para 2025, e então é uma pressão do ponto de vista da inflação, mas há uma pressão também pela falta de mão de obra. Então é algo que precisa ser bem avaliado, né, pelos compradores, essa questão da mão de obra. Gente, encerramos aqui o nosso segundo episódio, onde a gente trouxe uma análise macroeconômica e as principais commodities que afetam a economia brasileira e que vão ser super úteis na construção do budget da sua empresa. Não perca, você pode assistir em nossas redes sociais e consultar o material que foi bem desenvolvido e aprofundado pelos nossos economistas. Obrigado e até a próxima.